Pois bem, vamos começar hoje a aula de escatologia, Escatologia Bíblica 1. Essa disciplina ela é dividida em 3 livros, Escatologia Bíblica 1, 2 e 3. E vamos apresentar hoje o sumário da Escatologia Bíblica 1. Então, quem está aí com o livro de escatologia, coloquei lá no grupo para vocês, PDF, está na página 4. Está na página 4, nosso sumário. Bom, em primeiro lugar, nós vamos fazer uma introdução geral à escatologia, incluindo o estudo de alguns números importantes da escatologia, ok? Símbolos usados na escatologia, linguagem figurada. Em segundo lugar, o tomo 2, vamos estudar literatura escatológica, porque existem muitos livros escatológicos apócrifos que estão sendo até citados atualmente, né, sendo popular, alguns fazendo citação de livros como um livro de Enoque. Então nós vamos contar a história desses livros de escatologia. Bom, em terceiro lugar, escatologia contemporânea, nós vamos estudar o que era ensinado, o que era pensado nas décadas anteriores na Assembleia de Deus e em outras igrejas, mas principalmente na Assembleia de Deus, né? Número 4, as dispensações bíblicas. São um estudo dos vários períodos de como Deus está lidando com a humanidade. Dispensação da inocência, Adão ainda não tinha pecado, né? Ok? Depois, dispensação da consciência. Nós estamos vivendo a dispensação da graça. Não? Número 5, falar das alianças bíblicas, qual a influência dela na escatologia, até a aliança de Davi, a aliança com Abraão. Não? Número 6, vamos fazer uma exegese do sermão profético, estudar os sermões proféticos, como estão em Mateus e Lucas, que são principais. Lucas, ele tem sermão que só ele apresenta aquele sermão, tem umas características interessantes, então vamos estudar o sermão profético. Depois vamos fazer uma exegese da escatologia de Zacarias, que é uma escatologia, vamos dizer, bem à parte. Na escatologia de Isaías, por exemplo, nós vamos encaixando nos eventos, mas a escatologia de Zacarias, ela tem umas simbologias bem interessantes, né? Número 8, vamos falar do reino de Deus, porque é importante o reino de Deus que Jesus trouxe ao mundo. Nós estamos vivendo ele ou ele ainda virá? Ou será que nós estamos vivendo ele e também ele virá? Por quê? Nós acreditamos que nós estamos vivendo o reino de Deus espiritual. Jesus Cristo disse, o reino de Deus está entre vós. Porém, existe também uma profecia sobre um reino de Deus implantado na terra. Essa vai ser a questão a ser discutida aí. Na lição 9, vamos estudar a linguagem figurada na escatologia. O porquê de tantos símbolos na escatologia. Bom, no tomo 10, na divisão 10, vamos estudar a estátua dos sonhos de Nabucodonosor, que aparece em Daniel capítulo 2, ver as suas simbologias, ok? No tomo 11, divisão 11, lembrando que tomo em grego é divisão, né? É usado em literatura para falar de livros. Então, no tomo 11, o estado intermediário. Bom, aqui nós estamos estudando assim, eventos introdutórios à escatologia. Por quê? Porque a escatologia para nós, quando que ela começa? Ela começa no arrebatamento da igreja. Então, por isso, estudamos a estátua dos sonhos de Nabucodonosor. Aí, no tomo 11, estudamos o estado intermediário. Por quê? Ele também influencia na escatologia. É o estado da alma entre a morte e a ressurreição. No tomo 12, estudamos as 70 semanas de Daniel. Porque as 70 semanas de Daniel, ela é um relógio para a escatologia.
Então nós vamos estudar ela com detalhes, até falando de partes históricas. Vamos falando de partes históricas. E as 70 semanas de Daniel, elas são assim descritas como um relógio para a escatologia. Você já deve ter ouvido a expressão que alguns pregadores usam, que Israel é o relógio de Deus. De onde que vem esse pensamento que Israel é o relógio de Deus? É por causa das 70 semanas. Porque nós veremos que o relógio de Deus, é dito, ele parou na morte de Jesus, para dar início à era da igreja. E depois, quando termina a era da igreja, o relógio de Deus volta a funcionar, ou seja, a última das 70 semanas. Acontece porque 69 semanas se cumprem na morte de Jesus. E a última semana que Deus disse que na última semana Israel se convertia. Pois bem, então, passaram-se 7 anos, claro, depois da morte de Jesus, né? Muito mais de 7 anos. Então faz sentido você entender que as 70 semanas tiveram uma interrupção, ou seja, o relógio de Deus com Israel parou. É daí que veio a expressão, o relógio de Deus com Israel parou. Também é um evento introdutório, por conta disso. Para esse relógio voltar a andar, é um dos pontos que nós apontamos. Faz sentido você acreditar que a igreja será arrebatada. Faz sentido você acreditar que a igreja será arrebatada. E o tomo 13, também como uma parte introdutória aos eventos escatológicos, nós estudaremos as 7 cartas às 7 igrejas do Apocalipse, mostrando também a posição delas na história e as simbologias que existem, tá bom? Nessas cartas, que são riqueza para nós. Pois bem, na página 5, vamos ao tomo 1, a introdução à escatologia. O termo escatologia vem do grego escatos, último, e logos, assunto, doutrina. Logo, escatologia é a doutrina das últimas coisas. Então, se aplica basicamente ao estudo de Apocalipse, de Daniel, mas a doutrina das últimas coisas. Resumir a doutrina das últimas coisas que nós vamos estar estudando aí nesses 3 livros, como resumir a visão que nós temos, que a igreja evangélica tem das últimas coisas. É que o primeiro evento da escatologia vai ser o arrebatamento, a igreja é tirada da terra. Na terra ocorre a grande tribulação, a igreja vem no fim da grande tribulação, que dura 7 anos, junto com Jesus, como está em Apocalipse 19, implanta o reino de Deus, que dura 1000 anos, aqui na terra, implanta o reino de Deus, reinando espiritualmente, claro, Israel reinando aqui na terra. Esse reino dura 1000 anos, depois tem o juízo final, vida eterna, de paz ou condenação eterna. Bom, esse é o resumo do que é chamado de doutrina das últimas coisas. E essa disciplina estuda exatamente isso. Bom, é interessante que o que eu vou ler aqui para vocês é um dos textos mais antigos que eu escrevi. E esse texto, por exemplo, acaba que hoje ele está bem atual. Por quê? Eu escrevi na década de 80. Então, eu escrevi esse texto na década de 80. E na década de 80, havia assim como uma grande febre, vou chamar assim, é uma expressão popular, né? Uma grande febre pela escatologia. Naquele período, faziam um seminário de escatologia, um estudo de escatologia, as igrejas enchiam. As igrejas enchiam. Existia assim um sentimento de que Jesus estava às portas. Não? Foi assim até a década de 90, mas depois assim, começou a esfriar um pouco esse tema. Eu me lembro que há cerca de 10 anos, eu estava conversando até com um professor
bem famoso, trabalhou na CPAD, o Marcos Tuller, e ele estava falando, Levi, antigamente eu vendia até apostila de escatologia, olha, vendia muita coisa, fazia um seminário de escatologia, eu tenho sido convidado aí, faz seminário de escatologia, ficam vazios, as pessoas perderam o interesse da escatologia. Isso uns 10 anos atrás, 8 anos atrás. Acabou que agora, com essa pandemia, essas guerras e essas alianças de Israel, ocorreu, né, uma nova corrida à escatologia. E muitos até pensando, vamos dizer, num fim. Diz que aumentou nos Estados Unidos aquele número de pessoas que é muito grande. Não são só evangélicos esperando o arrebatamento, não. Cidadãos comuns que eles acham o seguinte, vai explodir alguma bomba aí a qualquer momento. Ele tem que ter um local para ele poder ficar ali por vários meses, escondido, né, em segurança, como alimento. Tem pessoas que investem nisso, né? A sua casa ter um local para ele poder sobreviver por muito tempo. Isso é muito comum nos Estados Unidos, era na década de 70, 80, e isso continua lá nos Estados Unidos, tá bom? Bom, então a história que eu conto aí no livro está assim, né? No ano de 1981, eu estava na cidade de Curitiba e vi uma cena que vai ajudar o leitor a entender como o estudo da escatologia é importante e por que ele é tão procurado. Na Avenida 15 de Novembro, uma avenida de pedestres, havia uma armação de ferro cercada de madeiras, que era o princípio de uma instalação de telefones de rua. Mas alguém, talvez sem nenhuma intenção séria, escreveu com giz na madeira: aqui, futuro abrigo antiatômico. Esta inscrição nos mostra como o povo vive preocupado com o futuro e sempre ouvindo notícias como o derramamento de 44 milhões de litros de óleo do navio Exxon Valdez no Alasca, catástrofe que a natureza levará 10 anos para vencer, eles falaram na época, né? Notícias como estatística que anunciou os Estados Unidos em 1989 como produtor de 1 bilhão e 200 milhões de quilos de poluentes que se transformam em poeira tóxica, e cada cidadão americano respira 6 quilos desta poeira por ano. A preocupação com o lixo atômico, que leva 10 mil anos, dizem os cientistas, né, para ser consumido. A preocupação com o navio indonésio que afundou no Canal da Mancha com um contêiner cheio de 6 toneladas de inseticida altamente tóxico. Esses acidentes que têm acontecido, tá bom? E com enfermidades, preocupações de enfermidades, tudo isso tem gerado, até fora da igreja, um certo interesse, né, pelo tema o fim do mundo. Tá bom? A ponto de ter aí na internet, no YouTube, canais que não são de evangélicos, mas que estão se interessando pelo tema e têm convidado evangélicos e acaba que tem uma aceitação muito grande, né? O comentário prossegue. Essas e muitas outras têm causado uma preocupação geral no povo, o que faz com que todos fiquem curiosos e desejosos de conhecerem o que a Bíblia diz sobre o futuro de todas as coisas existentes, no céu, na terra e debaixo da terra. Bom, vou aqui colocar assim, uma diferença entre a década de 80 e o momento atual que nós estamos vivendo. Na década de 80, praticamente quem falava esse tema eram as igrejas evangélicas, só. Porque a igreja católica e a igreja protestante, como elas acreditam que estão vivendo o milênio, o reino de Deus, e que o próximo evento é o juízo final. O milênio vai acabar a qualquer momento e chega o juízo final. Eles acreditam assim. Então, eles não focavam, né, num tempo do fim. Não havia essa pregação. Quem pregava normalmente isso eram os pastores da Assembleia de Deus. Tá bom? Eram os pastores da Assembleia de Deus. Mas, como começaram realmente a ocorrer muitos eventos, vamos dizer, importantes,
principalmente ligada a Israel, e alguns evangélicos começaram a aparecer, vamos dizer, com esse tema. Hoje até protestante está falando nesse tema de tempo do fim. Só que quando eles falam, eles desacreditam no arrebatamento da igreja, em grande tribulação, desacreditam em Israel. Na verdade, para eles, eles estão vivendo o reino de Deus, o milênio de Apocalipse 20. Isso é o que eles acreditam na verdade. Mas eles estão pegando uma certa carona aí nesses temas que estão aparecendo nesses canais aí da internet, né? O comentário prossegue. Esta obra não tem a intenção de satisfazer a curiosidade. Ela tem o propósito de desvendar o que pode ser desvendado, a Bíblia para o leitor. Nossa escatologia baseia-se na Bíblia. Quando citarmos livros apócrifos, ensinos de seitas ou algo parecido, teremos a intenção de ampliar a visão do leitor para que ele possa comparar a escatologia bíblica com outras existentes, mas jamais aceitaremos outros textos além da Bíblia como fonte escatológica, ou seja, tudo que está escrito na Bíblia é o que nós precisamos para nós interpretarmos até o tempo do fim. Era o que a Assembleia de Deus pregava. Era o que a Assembleia de Deus pregava. E exatamente nessa introdução, um ponto importantíssimo que eu quero falar para vocês sobre a escatologia, eu sempre pergunto para os meus alunos, qual você acha que seria a escatologia confiável? A escatologia hoje, né, pregada pela Assembleia de Deus, ou a escatologia pregada pelos protestantes e pelos católicos, que dizem que nós estamos vivendo o reino de Deus, de Apocalipse 20, e que Satanás está preso, e que esse é o reino prometido por Deus. Tá bom? E que também sempre disseram que Israel não tem mais salvação para ele, eles não fazem mais parte do plano de Deus. Por exemplo, há 100 anos atrás, os missionários da Assembleia de Deus, Gunnar Wigner principalmente, era o que eles pregavam. Era o que a Assembleia de Deus sempre pregou. Os missionários da Suécia, Lourenço Ouso, com quem eu estudei, era o que eles pregavam. Há 80 anos atrás, há 100 anos atrás, exatamente há 80 anos atrás, nós sabemos o que estava acontecendo com Israel, como ele estava morrendo nas mãos de Adolf Hitler. Okay? E há 87 anos atrás, o missionário Lourenço Ouso, com quem eu estudei, ele chegou ao Brasil, 87 anos atrás. E ele, o que ele pregava? Ele pregava que Israel voltaria para a terra de Canaã, se desenvolveria, faria uma aliança com o anticristo, e essa aliança seria o início da grande tribulação. Era isso que eles pregavam há 87 anos atrás. Enquanto os protestantes pregavam, não esquece Israel, Israel não vai voltar para a terra de Canaã, Israel não faz mais parte do plano de Deus. Qual a escatologia que você acha confiável? É claro que é a escatologia da Assembleia de Deus. Porque aqueles homens simples, né, que nós sabemos representava a verdadeira igreja de Jesus, né, que sobreviveu na história, mesmo por muita perseguição de Império Romano, católicos, protestantes, essa igreja sobreviveu e ela chegou ao Brasil. Daniel Berg e Gunnar Wigner não eram os primeiros cristãos, até inclusive da Suécia, chegar aqui. Não? A Igreja Batista Independente, que é uma igreja pentecostal da Suécia também, ela é uma Assembleia de Deus, só que se chama Batista Independente, mas é dos mesmos irmãos da Suécia, tá bom? Então, vamos dizer, você observar o que eles pregavam, nós estamos vendo se cumprir hoje o que eles pregavam. Então isso é muito significativo quando você vai falar de escatologia. Saber que a escatologia da Assembleia de Deus, se você voltasse 87 anos na história, você ia encontrar os missionários da Assembleia de Deus aqui pregando o mesmo que eu prego aqui para vocês hoje. Vocês vão encontrar assembleianos que estão mudando isso. E resolveram se tornar meio assembleiano, meio protestante, né?
porque essa doutrina da pós-tribulacionismo não era o que era pregado pelos missionários da Assembleia de Deus, que vem das igrejas anabatistas da Suécia, ou batistas da Suécia. Na página 6, continuando a leitura. Quando iniciei o desenvolvimento deste material em 1988, denominei-o de escatologia sistemática. Por que isto? Dei esse título por causa dos comentários de escatologia que haviam na época. Alguns queriam falar da escatologia comentando o livro de Daniel, outros comentando o livro de Apocalipse, outros comentando os dois. Porém, a escatologia bíblica não está limitada a estes dois livros. E o pior, estudando estes livros, você estuda alguns eventos escatológicos desordenados, e outros, como o arrebatamento, você praticamente não estuda. Um exemplo, o arrebatamento, ele é falado ali em Apocalipse 4 com um sinal, né? Não que João foi arrebatado, mas alguns nem veem ali como sendo o arrebatamento. Mas nós sabemos que termina a era da igreja no capítulo 3, e a igreja é arrebatada, e o anjo diz para João, olha, agora depois destas coisas, ele mostra o que vai acontecer, né? O comentário prossegue. Este trabalho, eu creio, está sistematizado, ou seja, eu coloquei os eventos como eles ocorrerão um após o outro. Quando ocorre de um evento ser paralelo ao outro, como o Tribunal de Cristo e a Grande Tribulação, eu dou preferência ao evento que ocorre com a igreja. No caso, o Tribunal de Cristo, né? Eu creio que esta sequência ajuda o leitor a compreender melhor a escatologia. Então nós vamos estudar os eventos escatológicos em ordem. Vamos estudar o arrebatamento da igreja, depois o Tribunal de Cristo, que é o que acontece com a igreja logo após ela ser arrebatada. Depois as bodas do Cordeiro, que também ocorrem no céu, como a igreja. E depois estudamos na terra a Grande Tribulação. A Grande Tribulação é um dos eventos mais longos, porque aparecem muitos personagens, desde o anticristo, falso profeta, judeu se convertendo, também aparecem duas testemunhas profetizando. Uma boa parte, a maior parte do Apocalipse se dedica à Grande Tribulação. Essa é a interpretação da igreja, porque termina a era da igreja até o capítulo 3, e no capítulo 4 se dedica a falar da Grande Tribulação. Tá bom? E vai assim até o capítulo 19, quando se encerra a Grande Tribulação. E aí, então, a igreja que estava nas bodas do Cordeiro com Cristo, ela desce, tá bom? Para salvar Israel do ataque do anticristo. Por exemplo, revelações como a revelação de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37, nós estudamos ele dentro dessa ordem dos eventos escatológicos. Então, no fim da Grande Tribulação, no fim desse período de 7 anos, o que ocorre? Jesus vem para salvar Israel, mas Israel passou por um período em que ele está sofrendo transformação, que nós acreditamos que já está acontecendo hoje, daqueles sinais dos ossos, tá bom? Os ossos se juntarem, isso já aconteceu. Israel já voltou para a terra de Canaã. Depois começa a surgir nervo, carne, pele, ou seja, o corpo já ganhou vida. Todos esses eventos nós dizemos que já aconteceram. Israel, ele já é uma nação. Só falta entrar o espírito do corpo, ou seja, só falta Israel se converter. Quando que Israel se converte? Que lá o espírito entrar no corpo é o espírito do homem, para ele ressuscitar, né? Aqueles ossos secos, surgiram nervo, carne, pele, e agora, quando o espírito volta, ele ressuscita. Não? Ele ressuscita. Está falando de Israel convertido no final da Grande Tribulação. Ok?
Pois bem, agora vamos para o próximo tópico. Vamos falar que a escatologia é um mistério. É o capítulo 1 do nosso livro, está na página 6. Abra sua Bíblia, vamos ler Daniel capítulo 2, versículo 19 e 22, para vocês poderem entender o que é um mistério. Daniel capítulo 2, versículo 19. Então foi revelado o segredo. Se você ver em outra tradução vai estar escrito o mistério a Daniel numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus do céu. E no versículo 22 ele diz, ele revela, observe, né, ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então observe esse significado, né? Então foi revelado o segredo a Daniel, ou foi revelado o mistério a Daniel. É a mesma palavra, algumas traduções utilizam mistério, outras traduções utilizam segredo, ok? O comentário no nosso livro diz, mistério é tudo aquilo que está oculto em Deus e que por isso a mente humana não pode alcançar sozinha. É necessário que haja uma revelação. E além da revelação, é necessária a iluminação divina para que o homem compreenda a revelação. Bom, explicar aqui esse ponto para vocês, eu vou colocar diversos exemplos na história, principalmente na história bíblica, tá bom? Mas mistério normalmente está ligado ao futuro ou ao mundo espiritual. Você não tem como ver, você não tem como saber. Nenhuma criatura tem como saber o amanhã. Então o amanhã é um mistério para nós. Okay? E também coisas assim que acontecem na história, às vezes assim, especiais, são chamadas de mistério. Então eu comento mais abaixo. A escatologia é um mistério. Muitos dos seus eventos foram chamados assim. Por exemplo, o mistério da cegueira de Israel e a sua restauração. Romanos capítulo 11, versículo 25 e 26. Abra sua Bíblia para poder ler. Ele diz o seguinte, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, ou este segredo, não? Para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Bom, então veja como a escatologia ela é interessante, né? Aqui o apóstolo Paulo ele está falando que Israel é realmente um segredo, um mistério para a humanidade e os cristãos interpretarem. Lembrando que o apóstolo Paulo ele foi um homem que de fato conseguiu interpretar esse mistério, tá bom? Do que aconteceu com Israel. Esse endurecimento que vem em parte sobre Israel para dar aos gentios um tempo, uma chance de salvação. Até porque esse endurecimento que veio sobre Israel foi por quê? Porque Israel também ele não cumpriu o ide dele aos gentios. Vocês sabem que os judeus normalmente eles dizem que o cristianismo ele é proselitista, já o judaísmo não. Mas deveria ser. Estava vendo até uma entrevista de uma moça bem famosa, uma judia bem famosa que tem um canal Israel com a Aline, e ela estava exatamente num podcast aqui no Brasil, e ela conversando
um pastor evangélico e ela fez esse comentário, né? Vamos dizer, assumindo, não, nós judeus nós não somos proselitistas, mas era para eles serem, porque, vamos dizer, um exemplo no Antigo Testamento, como de Jonas pregando, né, ele está ensinando o seguinte, né, que a salvação é para todos. Né? Quando Deus chama Abraão, é para ele abençoar as nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que era para Israel fazer? Era para Israel, olha, nós temos que enviar missionários. Nós estamos aqui na terra, agora que Deus nos deu, e a promessa de Deus era que nós deveríamos abençoar outras nações. Isso está simbolizado como? Na mensagem de Deus para Abraão, que, olha, através de você serão benditas todas as famílias da terra. Era para os israelitas terem feito isso em todos os períodos da vida deles. Mas eles não fizeram. É um erro. Quem recebe essa mensagem de Deus, como ela está descrita no Antigo Testamento, significa que as nações estão perdidas. As nações estão servindo a uma religião errada. Deus chamou Abraão porque, em primeiro lugar, Deus tirou Abraão da Mesopotâmia, porque essa religião má, que é chamada de religião da Babilônia, essa religião ela tinha tomado a Mesopotâmia. Isso é provado na história. Nós sabemos hoje que essa religião, ela surge próximo do ano 2000 a.C., na Mesopotâmia, próximo do ano 1800 a.C., ela é encontrada na região da Índia e da Pérsia. Na Índia ela vai se chamar o hinduísmo, tá bom? Que é considerada hoje a religião viva mais antiga. Se você for procurar, os historiadores falam que o hinduísmo é a religião viva mais antiga, porque eles consideram, por exemplo, que seria o judaísmo, a religião da Bíblia, como sendo mais recente, tendo nascido com Moisés, que ele escreveu. Né? Mas nós sabemos que essa religião, essa fé nesse Deus, existia bem antes do judaísmo. Né? Então, o monoteísmo judaico e o monoteísmo cristão prega é aquela religião que nasceu com Deus, com Adão e Eva, e depois foi mantida com Noé, mantida com Abraão, porque Deus teve que tirar Abraão daquela região, porque aquela religião que foi fundada exatamente na Mesopotâmia, com Nimrod, lá o princípio do seu reino foi Babel, que é Babilônia. Isso acontece próximo do ano 2100, 2200 a.C., entre 2100 e 2200 a.C. Próximo do ano 2000 a.C., Deus tem que tirar Abraão de lá, porque aquela religião ela ia influenciando nas famílias e a família de Abraão seria contaminada. Deus teve que tirar Abraão de lá, não, para ele então fundar uma nação e através dessa nação poder conter o desenvolvimento dessa religião e salvar essas nações que estão enganadas. O que aconteceu com os descendentes de Abraão? Infelizmente eles falharam. Infelizmente eles falharam. E uma das falhas demonstra exatamente por eles não serem proselitistas. Eles não levaram essa verdade às outras nações, o mal foi crescendo nas outras nações, as outras nações acabaram dominando Israel. Nos dias do Novo Testamento, Israel era escravo dessa religião da Babilônia que dominava o Império Romano. Um ponto muito importante que vocês verão na história, que a história da escatologia também é o quê? É a história do confronto dessa religião má tentando dominar a verdade de Deus em Israel e na igreja. Tá bom? Em Israel e na igreja. Essa é vamos dizer, o que a escatologia vai descrever também. Tá bom? E Deus vai conceder um período de 1000 anos em que Satanás e os falsos profetas vão ser todos desacreditados na terra. Para a igreja de Jesus, eles já estão desacreditados. Quem tem estudado comigo tem visto que tudo que eles falavam de enganoso aí está tudo desacreditado. Então,
Mas então o apóstolo Paulo chama Israel porque é um mistério. Saulo de Tarso, antes dele ser o apóstolo Paulo, né? Antes de se converter ao cristianismo, melhor dizendo, o que ele acreditava? Ele acreditava que o reino de Abraão chegaria, que Israel dominaria todas as nações, tá bom? Dominaria todas as nações e assim seria implantado o reino de Deus. Só que isso eles precisariam ter agido com justiça. E agir com justiça envolve também pregar a verdade de Deus. Eles não fizeram isso. Eles se isolaram das outras nações. Ok? Então, o que Deus fez? Deus enviou o seu filho, e o seu filho deu início a um novo período, dando um poder especial aos gentios, para que esses fizessem o que Israel não fez, que foi pregar, e agora ainda vai pregar de uma maneira diferente, porque a igreja ela está totalmente desprotegida. A igreja ela vive entre os pagãos, os praticantes dessa religião. E a igreja, vamos dizer, vive como ovelha entre eles, pregando o evangelho. Então, essa interpretação, o apóstolo Paulo está dizendo, era um grande mistério. Era um grande mistério, porque os rabinos, ninguém entendeu isso. Talvez, eu digo normalmente que talvez João Batista tenha entendido todo esse projeto. Ele entendia que Jesus, o Messias, deveria morrer. João Batista era um homem diferente, né? Um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Tá? Então, ele, sendo preparado para ser sacerdote, certamente era um grande conhecedor das Escrituras naqueles dias. Então, mas ser conhecedor das Escrituras naqueles dias também era um problema. Era um problema. E provavelmente ele entendeu também que ele deveria ficar calado e pregar no deserto, porque no templo falar sobre o Messias era complicado. E ele pregava a chegada do Messias. Ele percebeu que é muito interessante isso, né? Você perceber que você é alguém importante na mensagem de Deus. Ele percebeu que nele se cumpria a palavra do profeta Isaías, né? Aplane no caminho, prepare o caminho para o Senhor passar, prepare o caminho para o Messias passar. Ele viu que ele era essa pessoa. Isso é muito importante, muito bonito, né? Na história de João Batista. Então, para continuar pregando isso, ele foi para o deserto. Porque pregar no templo, nós sabemos, os Herodes mandavam matar. Falar em chegada do Messias, os Herodes mandavam matar. Bom, também é falado no mistério sobre, o termo mistério é utilizado para falar sobre o arrebatamento, sobre a ressurreição. O apóstolo Paulo diz, na verdade vos digo um mistério. Tá bom? Nem todos dormiremos, né? Ou seja, vai acontecer algo que vai fazer com que alguns não experimentem a morte. E esse é um mistério. De onde o apóstolo Paulo tirou o pensamento, tá? Deus pode ter revelado a ele diretamente. Mas o apóstolo Paulo também pode ter interpretado pelo Antigo Testamento que a igreja seria tirada antes, ok? Através do arrebatamento. Deus pode ter revelado, ele pode ter interpretado pelo texto. Qual a parte do texto que ele poderia ter interpretado? Bom, só lembrando, o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele foi para a região da Arábia, ficou lá 3 anos, né, reestudando. Né? Ele certamente era um conhecedor, talvez o maior conhecedor naquele momento das Escrituras do Antigo Testamento. Existem hipóteses que ele seria, né, um aluno que é contado na história como um discípulo de Gamaliel, que era um menino superdotado, inteligentíssimo, né, e grande conhecedor das Escrituras.
Até o livro de história judaica fala sobre esse discípulo, mas ele desaparece na história. Ninguém sabe o que aconteceu com ele, né? Então existe a possibilidade, e eu acredito que seria Saulo de Tarso, esse menino que se converteu. Então, nos livros judaicos não querem falar sobre isso, né? Tá bom? Então, ele seria aquela pessoa que tinha autonomia para ele sozinho, ele olhar para o Antigo Testamento e ele conseguir ver o que Deus escreveu lá, o que Deus escreveu no Antigo Testamento, e interpretar que o que ele estava vendo nesse momento era o início da era da igreja, o tempo dos gentios que estava profetizado, por exemplo, em Levítico 23, né? E ele sendo preparado aos pés de Gamaliel, com certeza ele conhecia, porque Levítico 23 para os judeus era e é muito importante, são os tempos determinados por Deus. Então, ali você consegue entender que tinha um tempo dos gentios, quando? No 5º tempo determinado, que é chamado de Pentecoste no Novo Testamento. Ok? Desculpe, no 4º tempo determinado, né? Que é chamado de Pentecoste no Novo Testamento. Ele pode ter entendido também pelas 70 semanas de Daniel. Eles tinham acesso à cronologia. E Saulo de Tarso, olhando para a cronologia, para os estudos que haviam, os romanos e os gregos tinham feito trabalhos maravilhosos sobre cronologia e história do mundo antigo. Então ele tinha condições de saber, olhando lá para o livro de Daniel, olha, está aqui o livro de Daniel falou, o anjo falou aqui que em 483 anos o Messias vem. 483 anos, contando desde da ordem para reconstruir Jerusalém, acontece próximo dos dias do apóstolo Paulo. Essa conversão do apóstolo Paulo, que ele vai para a Arábia, ela acontece próximo do ano 32 da era cristã. Jesus morre próximo do ano 29, ela acontece próximo do ano 31, 32. Então, ele estudando essa literatura, ele tinha que chegar à conclusão. E, claro, aí o Espírito Santo também falando no coração dele, né? Essa é a resposta. Está aqui escrito nas Escrituras que o Messias deveria vir e morrer. Agora olhe lá para a simbologia do Cordeiro, o Cordeiro Pascal. O que ele simboliza? Por que existe uma cronologia, Saulo de Tarso, que o Antigo Testamento, olha aqui, olha, 4.000 anos, e o Cordeiro deve morrer no 4º dia. Então, cerca de 4.000 anos de Adão até nós. Saulo de Tarso pode ter chegado a essa conclusão através desses estudos, daqueles 3 anos ali, e mais à frente, que com certeza ele continuou estudando as Escrituras por toda a vida dele. Mas ele compreendeu que realmente existia um tempo dos gentios. Ele compreendeu que Israel seria cortado. Ele compreendeu que Israel seria cortado. E isso é um mistério. É um mistério porque isso foi revelado por Deus em símbolos, tá bom? Nas Escrituras Sagradas. E aí, assim como a gente fala de mistério e revelação, eu vou falar mais à frente, existe o que nós chamamos de iluminação. A Bíblia, ela é a revelação de Deus. Ok? Por exemplo, que Deus entregou a Moisés, entregou a Davi, Deus foi revelando as pessoas. E nós temos que ser iluminados para nós compreendermos essa revelação. Essa revelação, ela fala o quê? Do grande mistério que é o plano da salvação de Deus. O grande plano, o grande mistério que é o plano da salvação de Deus. Por quê? Quando Deus ia criar a humanidade, ele sabia de todas as coisas que viriam acontecer. Nós acreditamos que Deus criou a humanidade depois que ele criou os anjos. E que provavelmente o pecado já tinha acontecido no céu quando Deus criou Adão e Eva. Tá bom? Ou seja, a pessoa de Satanás já existia. Ele já não era mais querubim ungido. Então, Deus, ele sabia que o pecado atingiria a sua criatura, mas ele já traçou um plano
de salvação para essas criaturas. Ok? Por isso, Jesus Cristo ele é descrito como Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. É assim que o Apocalipse o descreve. O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Deus planejou a salvação, e a salvação envolvia a vida do Cordeiro. Por isso, a existência da humanidade há cerca de 4.000 anos, cerca de 6.000 anos aqui na Terra. Esse é o tempo da humanidade, esses tempos que eles colocam aí de homens de milhões de anos, isso é tudo chute, né? Então, o arrebatamento, o plano da salvação, tudo é um grande mistério, né? Bom, o mistério do reino dos céus, que faz parte desse plano da salvação, o mistério da iniquidade que alcançará o seu ápice na pessoa do anticristo. O que é essa iniquidade? Né? O que é essa perversão da lei? Estava dando aula de história da igreja essa semana de Apocalipse, e estava falando para os irmãos do que está acontecendo no mundo, que é a perversão da lei de Deus. Como o cristianismo ele é difamado nas escolas, e como são escritos livros, né, para, assim, difamando o cristianismo, mas contando a história do cristianismo como sendo a história da Igreja Católica. E todos batendo, e a cada dia isso está atingindo o cristianismo. Por quê? Porque os jovens vão para as faculdades, para o ensino médio, para a faculdade, e eles só ouvem falar mal do cristianismo. Irmãos, eu conheço diversas pessoas que perderam a fé indo para o ensino médio. Isso foi uma das coisas, indo para as faculdades. Isso foi uma das coisas que me despertou. Né? Pessoas da minha época, aí eu tendo que explicar a eles, mas quando meu filho foi para a faculdade, aí eu já peguei, já expliquei tudo a ele. Ó, não cai nessa mentira, então ele sabe. Porém, a maioria das pessoas, tá bom? Eles vão para o ensino médio, para a faculdade, e olha, são escritos livros atrás de livros, tá bom? Fazendo chacota, histórias. Até Rui Barbosa, né, era um homem sério, mas ele ficava tão espantado com aquilo que ele traduziu e publicou uma obra assinada por ele, né, o Concílio Vaticano, que ele só conta coisas das políticas do Vaticano, só coisa ruim. Por que Rui Barbosa teve que escrever aquilo? Né, que, poxa, essa aqui é uma verdade, ele dizendo que o mundo tem que saber. Só que eles não conseguem entender, eles não conseguem explicar, né, por que, vamos dizer, supostamente o cristianismo fez isso. O que nós temos que dizer para eles? Não foi o cristianismo, né? Foi a Babilônia apocalíptica. E esse é um mistério. Ela é chamada assim, tá bom? Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 17, vamos ler lá 2 versículos, né? Apocalipse 17, versículo 5, que diz, e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. O versículo 7 diz, e o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, é utilizado o termo mistério para descrever essa Babilônia. E assim, João, num determinado momento, ele não entende. Parece que até que, vamos dizer, aquela Babilônia, ela enganou ele. Tá certo? Ele demonstrou uma admiração. Mas, na verdade, quem é? Ela é a Babilônia apocalíptica. Quando eu olho esse texto, assim, me parece até que é uma simbologia da Assembleia de Deus hoje. Porque eu não falava isso antes, eu não escrevia isso antes, eu não esperava que a Assembleia de Deus chegasse nesse ponto de ligação com a Babilônia apocalíptica, como está acontecendo. Tá bom? Mas é um mistério realmente. E por que é um mistério? Porque
as pessoas não estão conseguindo compreender, as pessoas não estão entendendo. É algo difícil de ser compreendido. E só Deus para poder iluminar. Então Deus revelou simbologias dela no Apocalipse e nos ilumina para que nós possamos vamos dizer, esclarecer as pessoas. Observe, bom, estamos na página 7 do PDF que eu disponibilizei para vocês, ou quem tem o livro 1 de escatologia, estamos na página 7, que diz: observe o nome do livro que traz uma luz maior sobre os acontecimentos escatológicos. Revelação. O termo Apocalipse é grego e traduz-se por revelação. Logo, o Apocalipse é o livro que traz à luz os mistérios de Deus. Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês. É claro que alguns perguntam assim, mas pastor, como assim trazer à luz, vamos dizer, com tantos símbolos difíceis de nós entendermos? Bom, traz à luz porque, claro, foi entregue a João e ele descrevia o futuro. O futuro, nenhuma criatura tem como saber. Pode chutar, tá bom? Mas o futuro nenhuma criatura tem como saber. E o que aconteceu na história é que nós sabemos que o Apocalipse, então, ele foi totalmente pervertido. Por quem? Pela Igreja Católica, pela Babilônia Apocalíptica. Vocês sabem que a nossa interpretação, quem quiser, toda quarta-feira eu estou dando aula de Apocalipse, é livre para vocês, podem assistir lá. Vocês sabem que na interpretação da Igreja, nós estamos em Apocalipse capítulo 3. Nós estamos no final do capítulo 3. Depois, tá bom? João vai ser arrebatado e vai começar, vamos dizer, de fato, a grande tribulação. Então, nós estamos na era da igreja, estamos na era de Laodiceia. Os católicos, há 1700 anos, eles começaram a pregar que eles já estavam em Apocalipse 20. Que toda aquelas perseguições que aparecem no Apocalipse e aquelas coisas ruins aparecendo, por exemplo, até a Babilônia apocalíptica, para eles, quem seria? Seria a religião de Roma, tá bom? E aquelas perseguições seriam coisas do anticristo. Alguns colocaram Nero como anticristo, outros colocaram Diocleciano, que foi quem liderou a última perseguição antes de Constantino, né? Então colocaram eles como anticristos e que agora o anticristo acabou, chegou o reino de Deus, Apocalipse capítulo 20. Isso foi lá foi há 1700 anos, isso foi no ano 325. Nós estamos no ano 2025, né? São exatamente 1700 anos. Nós sabemos porque ali foi o Concílio de Nicéia e toda essa doutrina, né, de Constantino e Eusébio de Cesareia e outros foi colocada ali na igreja de Roma, nesse período. Tá bom? Então, o pensamento deles é que Constantino era o homem que Deus tinha escolhido para implantar o reino dele aqui na Terra. Acreditem, essa é a história. Até hoje, católicos e protestantes pregam hoje que Satanás está preso, que estão vivendo o reino de Deus, de Apocalipse capítulo 20, porque nasceu aqui com Constantino. É claro que isso está errado. A história prova que eles estão errados. Né? Ou então o milênio teria que ter terminado no ano 1325. Tanto que alguns pensam que realmente já tinha terminado. Lutero pensava que o milênio já tinha terminado. Mas foi passando o tempo, agora já tem 500 anos depois de Lutero. Que milênio é esse que não termina? Na verdade, a escatologia dele está toda errada. Essa é a verdade. Esse reino de Deus, esse milênio de Apocalipse 20, ele ainda virá. E quer dizer, nós começamos a estudar a escatologia hoje, nesse período que nós estamos vivendo, é algo significativo. É algo significativo porque o tempo que nós estamos vivendo
Vocês sabem que agora em 2029 vai fazer 2000 anos da morte de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo super especial. Nós estamos vivendo um tempo muito especial. Vai completar também 6.000 anos da criação de Adão, 4.000 anos da chamada de Abraão e 2.000 anos da morte de Jesus. Então, é realmente um tempo muito especial. E quando você olha aí para a internet, o que você está vendo é uma grande confusão em que os protestantes falam, tem o Augusto Nicodemos, e que ele fala, olha, não dê ouvido a esses pastores que ficam dizendo que Israel é o relógio de Deus. Esquece isso. A pessoa deveria ter até vergonha de falar isso. Ou então ele não estuda nada desse tema. Porque quem olha para o que aconteceu com Israel, voltar para a terra de Canaã, tá bom? Se desenvolver como nação, vencer guerras de forma miraculosa, se desenvolver como nação. Hoje se é a nação número 1 do mundo em inovação tecnológica, a ponto deles terem vencido, né, uma guerra fácil contra o Irã. Israel, em 2 dias, ele dominou o espaço aéreo do Irã, que nenhum avião iraniano podia levantar voo, porque ele acabou com a tecnologia do Irã. O Irã não tinha WhatsApp, não tinha nada. Teve um tempo que eles estavam conversando com pagers, porque eles estavam desconfiados que Israel descobria tudo, tá bom? Eles estavam conversando com pagers, mas aqui eles não podiam usar mais, porque os troços estavam explodindo. Então Israel acabou, eles não tinham internet, eles não tinham sistema de comunicação. Para você ver a diferença tecnológica de Israel. A Rússia, por exemplo, não conseguiu fazer isso com a Ucrânia, dominar o espaço aéreo da Ucrânia. E já se vão 3 anos de guerra. E para aí você vê a diferença. Então você olha para um desenvolvimento de um país como esse, você acha que isso é obra do acaso? O que o Augusto Nicodemos está dizendo é que é obra do acaso. Isso aí esquece. Não é Deus operando neles, ele está dizendo. Não, mas ele está errado. Além de todo esse desenvolvimento, as coisas que estão acontecendo com Israel agora, fazendo aliança de paz. Mas eu fico pensando, para uma pessoa que passou a vida toda pregando que nós já estamos vivendo um milênio e que esse é o reino de paz, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, eles aumentaram esse discurso, né? Porque, de uma certa maneira, a paz vinha aumentando, né? O que aconteceu? Virou tudo contra eles. Porque o mundo hoje está em guerras como nunca esteve desde a Segunda Guerra Mundial. Você vai dizer que Satanás está preso, mas eles falam. O companheiro dele, Hernan Dias Lopes, também fala isso num vídeo no YouTube. O Augusto Nicodemos, quando fala para não ouvir esses pastores que dizem que Israel é o reino de Deus, é o relógio de Deus, ele ainda fala, eles são falsos profetas. Na verdade, essa história está totalmente contra eles. As evidências estão a favor do que o povo de Deus pregava. E eles que estão, então, como falsos profetas. Porque eles também, além disso, eles pregam que Jesus não reinará na terra. Isso é significativo. Isso é uma falha grave. Você está roubando o reino de Jesus aqui na terra. Deus prometeu a Abraão e vai haver um reino implantado aqui na terra, um reino que vai durar 1000 anos. Um reino que vai durar 1000 anos. E esse reino ele foi prometido através dos profetas Isaías, também Ezequiel, com muitas revelações sobre esse reino justo, em todo o Antigo Testamento. E o apóstolo Paulo diz, sim, que vai haver um período em que Israel vai estar erguido e que Israel vai ser uma bênção para todas as nações. Vamos até aproveitar ler esse versículo, porque ele compara, né, a queda de Israel com o momento que ele é reerguido, né? Romanos capítulo 11, versículo 11. Se quiser, abra sua Bíblia aí para acompanhar. Ele diz, digo, pois,
Porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. O versículo 12. E se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. O que o apóstolo Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo que o período em que eles se converterem, eles vão trazer, vamos dizer, uma riqueza ainda maior para os gentios, para as nações. Esse período vai acontecer. Isso está claro na Bíblia. Os católicos interpretaram isso errado. Nós sabemos que junto com Constantino tinham gnósticos lá. Epifânio de Salamina foi um gnóstico lá dos anos 400, católico gnóstico. O gnosticismo sempre esteve dentro da Igreja Católica. Aí eles interpretaram um monte de coisas erradas nas Escrituras, né? Interpretavam errado, inseriram essas interpretações erradas. Uma das interpretações erradas que vem com Constantino é essa interpretação que diz que a Igreja tinha acabado toda a perseguição dela na terra, agora ela tinha a missão de implantar o reino de Deus aqui na terra. E Constantino era o homem que iria liderar o reino de Deus. Então, isso era o que eles pregavam e é o que a Igreja Católica continuou pregando. A crença de que eles estavam vivendo o reino de Deus. Os protestantes também. Todos eles diziam, tem escritos de Calvino, né, Lutero, dizendo que os reis, eles são colocados no trono por Deus. Por que ele falava isso? Porque eles acreditavam que estavam vivendo o reino de Deus. O reino de Deus era o que a Igreja Católica pregava e que os protestantes pregavam. O reino de Deus como era? De Apocalipse capítulo 20. Isso está errado. Isso está errado. Bom, continuando o comentário ainda aí na página 7, para compreendermos melhor o que é um mistério, é bom colocarmos em paralelo com revelação e iluminação. Exatamente o que eu estava falando com vocês agora, que o apóstolo Paulo foi o homem iluminado, certamente, através das escrituras do Antigo Testamento. Essas escrituras continuam nos iluminando hoje. Para falar de escatologia, interessante que eu fui chamado para dar uma aula para participar de uma escola bíblica sobre arrebatamento, e eu falei sobre arrebatamento e falei sobre Levítico 23, a era da igreja, todo esse tempo, né, desses tempos determinados por Deus, para falar sobre o arrebatamento. Aí o pastor ainda comentou comigo, nunca vi alguém falar em arrebatamento no Antigo Testamento, mas é claro que tem a mensagem do arrebatamento no Antigo Testamento, né? Então continua sendo iluminado até hoje. Bom, eu coloco aí o texto de Efésios capítulo 3, coloquei no livro para vocês. E por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério, manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Ou seja, o Espírito Santo tem mostrado esse significado. Tem mostrado esse significado. Como nós vemos durante o ministério de Jesus, os apóstolos, como o apóstolo Pedro, né, demonstrou em alguns momentos, eles não entendiam a necessidade de um Messias sofredor. Eles não aceitavam um Messias sofredor. Tudo que era pregado pelo professor do apóstolo Paulo, de Saulo de Tarso, melhor dizendo, que era Gamaliel, né? Tudo que era pregado por ele era que o Messias seria um vencedor. Bom, é o que é pregado pelos rabinos na história.
o que é pregado até hoje, né? Bom, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, que ele diz: porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Tá bom? Então, o apóstolo Paulo está falando de mistério que foi revelado, tá bom? E que fala que ele foi também iluminado. E em Efésios 1,18, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Bom, então eu falei para vocês o que é mistério, né? Mistério é algo que está oculto em Deus e que a mente humana não pode alcançar sozinha. Agora eu digo para vocês aqui o que é revelação. Tá bom? Revelação é o meio que Deus usa para trazer um mistério ao homem. Tá bom? E depois o que é iluminação. Iluminação é o meio que Deus usa para fazer o homem compreender a revelação de um mistério. Bom, então eu vou citar aqui alguns exemplos para vocês poderem entender o que é revelação, o que é mistério, revelação e iluminação. Nesses exemplos vocês vão compreender. O primeiro que eu coloco, olha, o faraó foi revelado sobre os 7 anos de fartura e 7 anos de fome que viriam sobre o mundo. Não, porque isso era um mistério. Ninguém sabia, está ligado ao futuro. Como eu falei para vocês, seriam 14 anos. 7 anos de bonança, vocês vão ter aí 7 anos de bonança e depois 7 anos de fome. Ok? Isso está ligado ao futuro, ninguém tinha como saber. E Deus, ele então revelou quem? Ele revelou ao faraó. Ele revelou ao faraó, está lá em Gênesis capítulo 41, versículo 1 a 7, né? Revelou ao faraó como? Numa simbologia, em que ele via 7 vacas gordas subindo do rio Nilo. E depois 7 vacas magras subindo do rio Nilo. Ele viu que as 7 vacas magras comiam as vacas gordas e continuavam magras. Ou seja, os 7 anos de fome que viriam, vamos dizer, seriam de penúria. Só que ele não entende isso. Ele só viu as 7 vacas gordas e 7 vacas magras subindo do rio Nilo. Depois ele viu 7 espigas bonitas e 7 espigas feias. Como que ele ia entender que isso era uma referência a 7 anos de bonança e 7 anos de fome? Bom, ele contou para os seus magos, ninguém conseguiu interpretar. Ninguém conseguiu interpretar. E José vai ser o homem que ele vai ser iluminado para interpretar aquele sonho para o faraó. Bom, como que Deus iluminou José, nós não sabemos. Tá bom? Deus pode ter realmente dado uma sabedoria ali a ele na hora, mas Deus pode ter usado alguns recursos na história para fazer José compreender, porque nós vemos isso na história. Deus quer ver o homem compreender. Tá bom? Então, Deus quer ver o homem compreender o seu plano de salvação. E assim fica mais bonito, né? Você descobrindo o plano da salvação de Deus. Okay? Deus quer ver o homem compreender esse plano da salvação. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós sabemos hoje que José, ele viveu próximo do ano 1800 da era cristã. É mais ou menos o período que ele era governador no Egito. É próximo do ano 1800 que ele se torna governador do Egito. Pois bem, nós sabemos hoje, pela arqueologia, que existem anotações de cheias e secas do Nilo, tá bom? Sendo retratadas desde o ano 3000 a.C., quando começaram a surgir os escritos hieróglifos, tá bom? E é interessante que, se vocês pesquisarem na história, vocês vão, hoje é tudo fácil na internet,
Você pode pesquisar de um faraó, que é identificado, um faraó chamado Djoser. O nome dele é até muito significativo, que parece o nome de José. Não? Só que ele tem um D antes e um R no final. Mas Djoser é o nome do faraó. Só que os arqueólogos identificam ele como tendo vivido próximo do ano 2600 a.C., ou seja, antes do dilúvio. Mas esse faraó, ele deixou uma dessas escritas que relatam as cheias e as enchentes do Nilo. E ele fala de um período que teve, né, de 7 anos de grande seca do Nilo. É chamada de a Pedra da Fome. Ela está esculpida numa pedra. Se você pesquisar na internet sobre esse faraó Djoser, você vai encontrar, né, ele fala dessa pedra escrita em hieróglifos, né, lá no Egito. E José vivia lá. Então José, como viu também que as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras subiam do rio Nilo, e certamente ele sabia que na história haviam períodos de seca do Nilo que duravam 7 anos. Ok? Deus pode ter mostrado isso a ele. Quando ele viu 7 vacas gordas, 7 vacas magras, ele interpretou, são 7 anos de bonança, de fartura, que viria exatamente pelas enchentes do Nilo, porque a vida no Egito dependia da enchente do Nilo. Porque o Egito é um deserto, mas o Nilo, ele enche, tem uma enchente, ele ocupa uma região de 60 quilômetros, que quando ele seca, fica uma lama fértil que eles plantam trigo ali e cresce como em nenhum lugar do mundo, até hoje. É assim. Então, por isso eles tinham anotado aí, olha, José viveu em 1800, e como eu disse para vocês, veio lá do ano 3000 a.C., então havia realmente um longo tempo de anotação dessas enchentes e dessas secas do Nilo. É apenas um exemplo, tá bom? Então, o mistério eram os 14 anos de bonança, de fartura, né? 7 anos de fartura e 7 anos depois, 7 anos de fome. Ok? Esse era o mistério, ninguém sabia. Como que Deus revelou? Deus revelou ao faraó na figura das vacas gordas e vacas magras, espigas bonitas e espigas feias. Ok? Aí eu comento abaixo. José foi iluminado para compreender a revelação divina dada ao faraó. Olha, isso aí representa 14 anos que vão se seguir na terra. 7 anos de bonança e 7 anos de fome. Eu aconselho ao faraó que procure um sábio que ele consiga trabalhar nesse período para proteger o Egito dos terríveis anos de fome, porque como o faraó viu, os anos de fome vão consumir tudo, né, dos anos de fartura, a não ser que o faraó consiga um homem inteligente para poder organizar isso tudo. Só faltou falar, olha para frente, né, faraó? E o faraó falou, não tem homem, né, que possa ocupar esse cargo, né? E por que também? É claro que Deus está operando, né? Quando ele conta o sonho e José dá essa interpretação, com certeza o Espírito Santo também fala ao coração do faraó, olha, confia que essa é a verdade. E ele confia, então aqui nós temos um exemplo de mistério, revelação e iluminação. O faraó recebeu a revelação do mistério, que era os 14 anos, e José foi iluminado para compreender a revelação do mistério. Um segundo exemplo, eu coloco aí, Nabucodonosor foi revelado acerca do seu reino e dos reinos que viriam após o seu reino, incluindo o reino dos céus. Está lá em Daniel capítulo 2,
Vamos ler essas referências? Vamos, abre aí a sua Bíblia, Daniel capítulo 2, vamos ler o versículo 1 e o versículo 29. Esse texto é muito interessante, é conhecido, né? Diz o seguinte: e no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. Bom, o que acontece? Esse sono também está no versículo 29, né? Quando Daniel conta para ele: estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. Bom, o caso de Nabucodonosor é diferente do faraó. O faraó, ele contou o que ele tinha sonhado para José. O caso de Daniel, Nabucodonosor esqueceu. Então, vamos dizer, Nabucodonosor foi revelado do mistério em sonho, só que ele esqueceu. E ele quer lembrar, diz a história que os babilônios diziam que se alguém esquecer o sonho que teve, significava que o seu Deus pessoal estava triste com ele, né? Eu sei que o homem ficou apavorado. Ele ficou apavorado, queria até matar os sábios. Ou seja, realmente o homem, ele considerava isso gravíssimo. Então ele esqueceu. E aí o que Daniel faz? Pede um tempo, Daniel ora, Deus revela o mesmo mistério a Daniel. O mistério que foi revelado a Nabucodonosor, como foi revelado? Foi revelado uma estátua que tinha uma cabeça de ouro, o peito representando o reino da Babilônia, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de metal, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando vinha uma pedra, caía no pé e destruía toda a estátua. Essa era a revelação. Qual era o mistério? Eram os reinos, como está acontecendo até hoje. Nós acreditamos que a pedra que vai cair nesses dedos, que vai destruir toda a estátua, ainda vai cair. Vai cair é o início do milênio, é o início de Apocalipse capítulo 20. E como eu disse para vocês antes, católico e protestante diz que já caiu, porque o reino de Deus já começou. Então, essa foi a revelação, só que ele esqueceu. Deus deu a mesma revelação a Daniel também. Deus deu a mesma revelação a Daniel. E além de ser revelado, vamos dizer, em sonho, Daniel, ele é também iluminado. Eu comento, ó. E Daniel foi revelado sobre o sonho que Nabucodonosor havia tido. E foi iluminado para compreender a revelação divina dada a ambos. E o mesmo que aconteceu com o faraó, eu acredito que vai acontecer agora também com Nabucodonosor. O Espírito Santo vai falar no coração dele e ele viu o espanto dele, porque, claro, ele vai começar a lembrar, foi isso mesmo o sonho. Foi isso mesmo o sonho. Bom, aqui então nós temos um novo exemplo depois nós vamos até estudar esses temas, mas aqui nós temos um novo exemplo de mistério, revelação e iluminação. Ok? Bom, temos um segundo exemplo, um terceiro exemplo, agora também no livro de Daniel, um segundo. Continuando a leitura aí, estamos na página 8. Nabucodonosor foi revelado acerca do seu estado durante 7 tempos, que são 7 anos. Ele viu, tá bom? Vamos dizer, quando vinha uma ordem do céu dizendo, passou de ti o reino, você vai viver como um animal por 7 tempos. Tá bom? E ele viu isso simbolizado como? Numa árvore que foi cortada. E essa árvore foi cortada, mas a sua raiz ficou no solo. Sua raiz ficou no solo e e depois ela reflorestou, ressurgiu depois de 7 tempos. Bom, o que significa isso? Bom, nesse caso, ele contou essa revelação que ele recebeu a Daniel. Tá bom?
Bom, então, revelação é isso, é trazer um mistério. Qual era o mistério? Eram 7 anos que Nabucodonosor viveria como animal. Ele chama Daniel, e Daniel foi iluminado e conta a revelação que era o próprio rei, que o rei ele seria punido por Deus. Então, isso são exemplos do que é mistério, revelação e iluminação. Abaixo eu comento. Este mistério tem causado muito desacordo entre os teólogos. Existem casos de haver inúmeras, muitas mesmo, interpretações de uma só passagem. Isso porque muitos dos acontecimentos escatológicos foram revelados aos autores bíblicos, porém Deus ainda não iluminou ninguém para os compreender. Certamente porque não é plano seu que estes acontecimentos sejam interpretados agora. Como Daniel 12, Deus diz realmente para Daniel que existe um tempo para que as pessoas compreendam as coisas. Tinham coisas que não seriam compreendidas nos dias de Daniel. Abra aí sua Bíblia em Daniel capítulo 12, no versículo 8. Vamos ler 2 versículos, versículos 8 e 9. Ele diz o seguinte: Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, quando será o fim dessas coisas? E ele disse, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Até aqui, tem mais uns versículos importantes depois, mas aqui falar só sobre essa questão de entendimento. Realmente o anjo diz para ele que a falta de compreensão das Escrituras, do plano da salvação de Deus, isso vai ser algo geral no mundo. Mas terão alguns sábios que entenderão, os sábios entenderão, ou seja, Deus não vai deixar que o seu povo seja totalmente enganado aqui na terra. A sua igreja não será enganada, nesse caso, a sua igreja não será enganada. E realmente tem pontos, irmãos, que praticamente nós teríamos que viver nesses dias para nós compreendermos. Ok? Quando nós olhamos para a história, as 7 cartas, as 7 igrejas do Apocalipse, nós estamos vivendo um tempo que fica mais fácil você compreender essas 7 cartas. Fica mais fácil você compreender porque você está vivendo na era de Laodiceia. Você consegue olhar para a história e ver os acontecimentos, até como foi profetizado. Podemos dizer que nas 7 cartas está profetizado o período que Constantino organiza uma igreja para ele, e esse período ele fica conhecido como um período de grande dificuldade, em que quem domina esse período é um certo Balaão de Pérgamo. Quem viveu antes de Agostinho de Hipona, que na minha interpretação é o Balaão de Pérgamo, não tinha como compreender. Quem viveu depois dos eventos, ele consegue olhar e ver, olha, isso aqui o Apocalipse já estava anunciando alguma coisa relacionada ao tempo de existência da igreja aqui na Terra. Ok? Bom, a leitura, voltando ao nosso livro, ainda na página 8, ele prossegue. Mas os homens não olham para este fato e assim trazem muitas interpretações a um texto que ainda está com a sua interpretação oculta em Deus. Neste estudo, nós só tentaremos ser flexíveis para que, deparando com um fato obscuro, reconheçamos a ausência de iluminação divina, apresentando apenas os muitos pensamentos existentes. Okay? Existem pontos relacionados à grande tribulação e até aos 144 mil, as taças, são pontos que não tem como nós falarmos com detalhes hoje. Os sinais no Sol e na Lua, não tem como nós
falarmos com detalhes hoje. Será que vai ser um eclipse, como alguns pensam? Ou será que Deus poderá fazer algo mais do que um eclipse? Um eclipse, as pessoas veem a Lua entrando, por exemplo, na frente do Sol, vai cobrindo o Sol aos poucos, ela vai passando, depois o Sol vai aparecendo. E todos sabem hoje, isso é a Lua passando na frente do Sol. Os antigos não sabiam. Será que, vamos dizer, aquele sinal no Sol e na Lua, ele está falando de algum evento natural, como alguns pensam, dentro da grande tribulação? Ou poderá ser algo que realmente vai cobrir a luz do Sol, eles vão se escurecer por um determinado tempo, como alguns cientistas dizem que pode acontecer por exemplo, uma guerra nuclear, como está correndo o risco de acontecer agora. Os Estados Unidos estão ameaçando invadir a Venezuela. Esse Donald Trump é louco, pode ele ter feito um acordo com o Putin, naqueles encontros secretos deles. Olha, eu te entrego a Ucrânia, você aí invade a Ucrânia e eu vou invadir aqui a Venezuela, que é tua aliada. A Inglaterra, a França, a Europa, ela vai ficar ajudando a Ucrânia, mas ela não vai fazer guerra à Rússia. Ela sabe que a Rússia tem armas atômicas. Então estão lá ajudando a Ucrânia, aí a Rússia pega e invade o espaço aéreo de alguns países da OTAN para provocar, no meu entender, é provocar a Inglaterra e a França. Porque se se invade o espaço aéreo da Polônia, como a Rússia já fez diversas vezes, a Inglaterra e a França já tinham que ter entrado na guerra contra a Rússia. Mas eles têm coragem? Hoje uma guerra seria um desastre para o mundo. O mundo globalizado como ele está hoje, ele depende do comércio com a China. Tá bom? Se ocorrer uma guerra na Europa, vai ocorrer uma inflação que, assim, como o mundo hoje depende dessa economia globalizada, vão centenas de empresas à falência. No Brasil, que está tendo aí um monte de empresas indo à falência, eu recebi mensagem esses dias, vocês devem ter ouvido falar que a Oi, aqui no Rio de Janeiro, foi à falência. Era uma empresa grande. E tem empresas enfraquecendo, o número de empresas que estão indo à falência no Brasil é muito grande. É muito grande. A mágica econômica que o governo está fazendo, na minha experiência, do que eu estudei de mercado financeiro, que eu trabalhei no mercado financeiro, o governo está dando um jeito de cobrir um grande rombo que está acontecendo com a falência dessas empresas, só que ele está endividando o país. Vocês podem ver os empréstimos que o governo está pedindo. Agora, só para o Correio serão 8 bilhões. Você sabe o que é isso? 8 bilhões. Então, irmãos, o mundo e o Brasil é um dos países que está correndo o risco de cair numa crise financeira tremenda. Ocorreu a pandemia, enfraqueceu a economia do mundo. O Donald Trump está fazendo aquela guerra comercial louca porque os Estados Unidos, ele teve uma queda em relação à China. A China se aproximou muito dos Estados Unidos depois da pandemia. A China se aproximou muito, os Estados Unidos estão trabalhando para conter isso. Então, a Europa não vai entrar numa guerra com a Rússia. Então, o que a Rússia quer é invadir a Ucrânia, porque ali tem umas reservas de terras raras, algo que vai segurar o comunismo, né? As reservas de terras raras também que a China tem, de uma certa maneira, segurado a China nessa guerra comercial com os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem voltado atrás em alguns embates com a China. Uma das questões são as terras raras da China. Pode pesquisar isso e você verá. Tá bom? E a Ucrânia também, ela é rica em terras raras. Okay?
E os Estados Unidos, eles, vamos dizer, eles têm interesse também em toda essa terra rara. E a Rússia quer aquelas terras raras. Além disso, a Ucrânia ela é uma grande produtora de grãos. E o mundo acredita que em breve o mundo vai entrar numa crise de produção de grãos. A China faz isso, acredita nisso. Você pode ver que a China, ela já pagou ao Brasil, normalmente ela paga ao Brasil 2, 3 anos dos grãos que o Brasil ainda vai entregar. Se tiver uma crise de fome no mundo, o Brasil tem que entregar grãos para a China, tá bom? Sem receber nada. Se a China falar, ó, parei de comprar os teus grãos que eu estou numa crise, manda grãos para cá de graça agora, porque eu já te paguei, quer dizer, de graça, né? Sem mais nada. Então, a China, por exemplo, ela está hoje pagando, um exemplo, os grãos que ela vai receber em 2028, por exemplo. Isso aí é uma estratégia. Chinês, ele trabalha pensando 50 anos na frente. Se fosse concorrer em termos de estratégia assim, China, Estados Unidos, a China superaria. O negócio é que a China ela tem um histórico milenar de sabedoria e de prudência, né, que ela conseguiria superar os Estados Unidos. Existe uma dificuldade porque os Estados Unidos é muito mais rico que a China, né? Pois bem, o comentário prossegue, final da página 8. Não é fácil alcançar os mistérios de Deus. Ele, na verdade, concede mistério aos homens, porém homens que estejam enquadrados no seu plano. Vejamos as exigências bíblicas para alcançar um mistério de Deus, ou seja, para ser revelado e iluminado de um mistério de Deus. Número 1, na página 9. Alcançado pelos que buscam. Em Mateus capítulo 7, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, Jesus Cristo fala da busca, de como nós devemos buscar. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. E ele vai continuar falando, vocês podem ler tudo depois, e tudo que você pedir ao Pai, ele vai conceder. Confie, tá bom? Abaixo eu comento. A primeira coisa que deve ser observada por aquele que deseja o conhecimento escatológico é buscar. Se você deseja beber água e não se chega à fonte, vai morrer de sede. É preciso chegar-se à fonte e saciar-se. 2 passos são necessários para chegar-se à fonte: oração e estudo. Se você conhece alguém que tem a fórmula que você precisa para curar os seus familiares de uma determinada doença, você vai ficar junto desta pessoa durante horas e romperá noites querendo conhecer esta fórmula. Deus é o dono da fórmula para a interpretação dos conhecimentos escatológicos. E os teus familiares espirituais necessitam desta fórmula para ficarem curados da terrível doença que é a falta de conhecimento. O povo de Israel foi destruído por esta doença, a falta de conhecimento. O conhecimento dos fatos escatológicos tem sido colocado em segundo plano, porém não deveria ser assim. O futuro dos céus, da terra, da igreja, de Israel, das nações, de Satanás, dos ímpios, dos anjos caídos e tudo que existe precisa ser conhecido pelos cristãos de todo o mundo. Toda a igreja de Cristo deve importar-se com esses acontecimentos futuros. E esse conhecimento, como já foi visto, vem através da oração e da leitura bíblica. Você viu que eu escrevi esse material na década de 80. Eu comecei a dar aula de escatologia em 1988. Tanto que eu sinalizei lá no começo da aula que eu expliquei isso para vocês. Tá bom? E hoje, tá bom? Hoje nós devemos dizer, mais do que nunca, esse conhecimento é necessário. Hoje, mais do que nunca, esse conhecimento é necessário. Porque é o conhecimento escatológico, ele é fundamental para eu, por exemplo, não cair no erro de chamar a Igreja Católica de Igreja de Jesus, chamar ela de cristianismo. O Apocalipse me impede,
O Apocalipse não deixa fazer isso, porque ele descreve essa prática da Igreja Católica como paganismo, que é a invocação ao mundo dos mortos. Ela é a Babilônia apocalíptica. Essa religião da Babilônia, ela dominou o mundo. E ela estava sentada sobre o Império Romano, tá bom? E ela está assentada hoje ainda sobre as nações e está assentada sobre as igrejas protestantes também. Porque todas as igrejas protestantes confessam que são filhos dela. Se eles são filhos dela, eles são dominados por ela. Por isso é que a Assembleia de Deus não pode dizer que é filha dela. Número 2, alcançado pelos que o temem. Salmo 25, versículo 14. O segredo, né, ou seja, o mistério do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Bonito esse texto, né? Bonito esse texto. Esse texto, eu escrevi ele certa vez, quando eu ainda era solteiro. O meu quarto, meus irmãos se casaram, o meu quarto era eu sozinho e a minha biblioteca, e eu escrevi, fiz como um altar, né? Um altar para nós, um local espiritual. Nós não temos um altar físico como Israel, mas temos um altar que nós falamos, né? Sua vida no altar, um local onde você, quando você está de joelho diante de Deus, é o teu altar. E onde eu estudava, eu coloquei até um papel, né? Yahvé Macor, porque esse texto aqui, o que ele diz é que o Senhor é a nossa fonte. Tá bom? Você continua lendo, ele diz que o Senhor é a nossa fonte de conhecimento. Em hebraico, fonte é Macor. Então está Senhor em maiúsculo, é Yahvé, o nome de Deus. Yahvé Macor. Tá bom? O Senhor é minha fonte. E comento abaixo. Temer ao Senhor é coisa preciosa. O salmista disse que os olhos do Senhor estão sobre os tais, que o Senhor se agrada dos tais. Salomão disse que o Senhor prolonga os dias dos que o temem, que este temor é riqueza. Malaquias disse que o sol da justiça, Jesus, nascerá para esses que temem o seu nome. E João, o evangelista, foi revelado que estes que temem ao Senhor receberão galardão. Por que é essencial que haja temor naqueles que buscam conhecer os segredos ou mistérios do Senhor? Porque se alguém teme ao Senhor, ele não irá além do que está escrito. Aqueles que não temem ao Senhor torcem as Escrituras a seu bel prazer. Eles se dirigem às Escrituras dizendo: eu preciso de provas para as minhas teorias. Se você, caro leitor, tem pensamentos formados e luta para provar os tais, tome cuidado. Existe mais de 1000 organizações humanas que encontram provas, né, para a sua teoria nas Escrituras. Se você deseja conhecer a verdade bíblica, a sua atitude deveria ser: eu vou conhecer as verdades bíblicas. Esvazie-se das coisas que os homens têm lhe ensinado e inicie uma leitura com o Espírito Santo. Através deste estudo, nós tentaremos trazer aos santos as coisas que o Senhor nos deu por temê-lo. E isso foi dado aos pequeninos. É exatamente o item número 3 agora. Por quê? Porque na história, a igreja cristã, irmãos, ela viveu sob intensa perseguição. A igreja cristã, ela começou a ter liberdade em países como Estados Unidos, como a Europa, a partir dos anos 1800. Mesmo assim, alguns países da Europa, como a Suécia, foi só em 1858 que ela parou de ser perseguida. Desde a cruz, desde a morte de Jesus até 1858, a igreja não tinha liberdade. Ali ela começou a ter liberdade, e foram exatamente a partir da Suécia que essas igrejas que viviam escondidas para não serem mortas acabaram se espalhando pelo mundo e chegando também ao Brasil. Mas havia dessas igrejas também nos Estados Unidos, que eram chamados de Quakers, que eram pentecostais também,
que também não usavam a cruz, igual essas igrejas anabatistas da Suécia. Igreja cristã na história não usa a cruz. Esse é um dos pontos que você pode saber. A Assembleia de Deus é a igreja de Jesus, é uma das tais. Ok? Igreja cristã na história não usa a cruz. Tá bom? Então, esse conhecimento é alcançado pelos pequeninos. Ok? Em Mateus capítulo 11, versículo 25, está escrito, vou ler esse versículo, que diz: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Tá bom? Então, esse é o texto que nós podemos dizer que na história não foram os doutores como Lutero, por exemplo, que entendeu a verdade. Lutero era um doutor da igreja pagã. E tanto que Lutero, o que ele pregava? Ele pregava que estavam vivendo o reino de Deus, porque isso era pregado na igreja católica, desde Constantino. Então ele pregava que estava vivendo o reino de Deus, e ele pregava que esse reino de Deus já tinha chegado ao fim. Ele já estava no final de Apocalipse 20, porque estava tendo muitas guerras na Europa. Aí ele falava, olha, o milênio já acabou, e essa é a batalha de Gog e Magog, que está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Essa é a batalha de Gog e Magog. Era isso que Lutero falava. Até uma dica aí para o Augusto Nicodemos, o Hernando Dias Lopes, que dizem que estão no milênio, para não ficar tão sem sentido esse ensino deles, o que eles deveriam fazer? Deveriam fazer como Lutero, né? Olha, essa guerra aí que está acontecendo da Ucrânia, essa guerra também que Israel esteve envolvido, essa guerra aí do Donald Trump, que está ameaçando, né, contra a Venezuela, isso aí é a guerra de Gog e Magog. Acho que ficaria menos feio para eles, né? Eles mudarem para essa teoria. Mas estão dizendo que nós estamos vivendo um reino de paz, que Satanás está preso. Tá bom? Então, isso não foi revelado a Lutero e a outros católicos. Eles estavam tudo errado. Mas isso é revelado aos pequeninos. Tá bom? Eu comento. Aqui o mestre nos ensina que o Senhor do céu e da terra oculta as suas coisas aos sábios e entendidos e as revela aos pequeninos. Que seria essa classe de sábios? Certamente é aquela que Salomão descreveu como sábio aos seus próprios olhos. Esses são possuidores da sabedoria deste mundo, a qual Deus tornou louca. A estes, Deus oculta os seus mistérios, mas revela aos pequeninos. E quem são esses pequeninos? Esses pequeninos são aqueles que dizem: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Essas palavras de João Batista, para mim, são as palavras, vamos dizer, que tem que ser um padrão na vida do cristão, na vida daqueles que temem a Deus. Ele trabalha pela cruz de Cristo, ele trabalha pelo plano da salvação que lhe foi confiado. É o padrão para o cristão, ok? São aqueles que consideram as coisas que adquiriram neste mundo, inclusive a sabedoria, como esterco, né? E buscam a verdadeira sabedoria que vem do alto. Este é o sentimento que deve predominar naqueles que desejam conhecer os mistérios de Deus. Note que esse foi o sentimento que Deus incutiu em Isaías, para que depois ele fosse conhecedor dos segredos divinos. Isaías teve que ver o trono do Senhor e ver como ele era alto e sublime, e ouvir os serafins clamando uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E assim reconhecer que era pequeno, dizendo: eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Assim deve ocorrer com o homem que hoje quiser alertar o povo,
fazendo-o conhecedor do seu futuro, fazendo-o ocupar-se das coisas futuras, para que o seu pensamento não fique depositado no século presente, mas antes esteja ele com o olhar dos heróis da fé, que vendo as promessas de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porém, os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria, disse o autor aos Hebreus, capítulo 11, versículos 13 e 14. Notemos que eles viam alguma coisa ao longe. O homem, se não visar um alvo, nunca chegará nele por acaso. É preciso que ele conheça o alvo para buscá-lo. Assim que eu me sinto na responsabilidade de mostrar ao povo esse alvo que é a nossa glorificação futura, para que eles não pensem nas coisas que são da terra, mas nas que são de cima. E o seu lema seja o mesmo do apóstolo Paulo: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E em quarto lugar, alcançado pelos seus servos. Pois bem, eu coloco aí Amós capítulo 3, versículo 7, que diz: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Bom, como exemplo, eu cito aí no comentário o exemplo de Abraão, né? As coisas de Deus não ficam ocultas aos seus servos. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Como está em Gênesis 18, versículo 17. É necessário posicionar-se como servo para receber a iluminação divina dos fatos escatológicos. Servo é aquele que não tem vontade própria. É aquele que entregou tudo nas mãos do Senhor e agora vive para fazer a sua vontade.